A química busca compreender como as substâncias se transformam e como essas transformações podem ser descritas, interpretadas e quantificadas. Quando ocorre uma transformação química, as substâncias iniciais, chamadas reagentes, dão origem a novas substâncias, chamadas produtos. Embora as características das substâncias mudem durante uma reação, os átomos que compõem a matéria permanecem presentes, apenas reorganizados de maneira diferente. Para representar essas transformações, os químicos utilizam as equações químicas. Uma equação química é uma forma simbólica de demonstrar o que acontece em uma reação. Nela são indicados os reagentes, os produtos e as proporções em que participam da transformação. As equações químicas funcionam como uma linguagem universal da química, permitindo que cientistas de diferentes países compreendam os mesmos fenômenos. A representação de uma reação química deve respeitar um princípio fundamental, a conservação da matéria. Esse princípio foi estabelecido por Antoine Lavoisier, que demonstrou experimentalmente que a matéria não é criada nem destruída durante uma transformação química. Em outras palavras, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Os átomos não desaparecem nem surgem espontaneamente, apenas mudam sua organização. Para que uma equação química represente corretamente uma reação, é necessário realizar o balanceamento. O balanceamento consiste em ajustar as quantidades relativas das substâncias envolvidas de modo que o número de átomos de cada elemento seja o mesmo antes e depois da reação. Esse procedimento garante que a equação esteja de acordo com a lei da conservação da massa. O balanceamento pode ser realizado por diferentes métodos. O mais simples é o método das tentativas, no qual se ajustam gradualmente os coeficientes até que todos os elementos apresentem a mesma quantidade de átomos dos dois lados da equação. Em reações mais complexas podem ser utilizados métodos algébricos ou métodos específicos para processos envolvendo transferência de elétrons. O balanceamento possui grande importância prática porque fornece informações quantitativas sobre as reações químicas. Os coeficientes obtidos indicam as proporções entre reagentes e produtos, permitindo calcular quanto de uma substância será consumido ou produzido em determinado processo. O estudo dessas relações quantitativas recebe o nome de estequiometria. A estequiometria é uma das áreas mais importantes da química, pois permite prever quantitativamente os resultados das reações. Por meio dela é possível determinar a quantidade de matéria-prima necessária para fabricar um produto, calcular rendimentos industriais, estimar a produção de gases e controlar processos químicos em laboratórios e indústrias. Para compreender a estequiometria é necessário conhecer algumas grandezas químicas fundamentais. Uma delas é a massa. A massa corresponde à quantidade de matéria presente em uma amostra. Em laboratórios e indústrias, a massa costuma ser medida utilizando balanças de alta precisão. Muitas vezes, as quantidades envolvidas em uma reação química são determinadas inicialmente por meio da medição de massas. Outra grandeza importante é o volume. O volume corresponde ao espaço ocupado por uma substância. Em líquidos e gases, o volume é frequentemente utilizado para determinar quantidades de matéria. Em sistemas gasosos, por exemplo, o volume pode fornecer informações importantes sobre a quantidade de partículas presentes, especialmente quando as condições de temperatura e pressão são conhecidas. Entretanto, como os átomos e moléculas são extremamente pequenos, a química utiliza uma unidade especial para contar partículas, o mol. O mol é uma unidade de quantidade de matéria criada para facilitar o trabalho dos químicos. Em vez de contar individualmente cada átomo ou molécula, algo impossível na prática, utilizasse o mol para representar um conjunto enorme de partículas. A quantidade de partículas contida em um mol é definida pela constante de Avogadro. Essa constante representa um número extremamente elevado de entidades elementares, como átomos, moléculas ou íons. Sua utilização permitiu estabelecer uma ponte entre o mundo microscópico das partículas e o mundo macroscópico das medições realizadas em laboratório. O conceito de mol revolucionou a química porque possibilitou relacionar massas observáveis com números de partículas invisíveis. Graças a ele, tornou-se possível realizar cálculos precisos envolvendo reações químicas e prever com exatidão as quantidades de substâncias participantes dos processos. Outra grandeza fundamental é a massa molar.
A massa molar corresponde à massa de um mol de determinada substância. Cada elemento químico possui uma massa molar característica, assim como cada substância composta apresenta uma massa molar própria. O conhecimento dessa grandeza permite converter valores de massa em quantidade de matéria e vice-versa. A relação entre massa, quantidade de matéria e massa molar é essencial para a resolução de problemas estequiométricos. Frequentemente, os exercícios apresentam dados em massa e exigem que sejam transformados em quantidade de matéria para que as proporções da reação possam ser aplicadas corretamente. A estequiometria baseia-se diretamente nas proporções indicadas pelos coeficientes das equações balanceadas. Esses coeficientes revelam a relação quantitativa existente entre as substâncias participantes da reação. A partir deles, pode-se determinar quanto de um reagente é necessário para produzir determinada quantidade de produto ou quanto produto será obtido a partir de uma quantidade conhecida de reagente. Nos processos industriais, a estequiometria possui enorme importância econômica. O cálculo correto das quantidades evita desperdícios de matéria-prima, reduz custos de produção e aumenta a eficiência dos processos. Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias e petroquímicas dependem intensamente desses cálculos para garantir a qualidade de seus produtos. Outro conceito importante é o de reagente limitante. Em muitas reações, os reagentes não estão presentes exatamente nas proporções ideais. Nesse caso, um deles é consumido completamente antes dos demais, interrompendo a reação. Esse reagente recebe o nome de limitante porque determina a quantidade máxima de produto que poderá ser formada. Os reagentes que permanecem após o término da reação são chamados reagentes em excesso. A identificação do reagente limitante é fundamental para o planejamento de processos químicos e para a determinação da produção máxima possível. Na prática, nem sempre a quantidade de produto obtida corresponde exatamente à quantidade prevista pelos cálculos estequiométricos. Diversos fatores podem reduzir a eficiência de uma reação, como perdas durante a manipulação, impurezas nos reagentes e ocorrência de reações secundárias. Por isso, utiliza-se o conceito de rendimento. O rendimento representa a relação entre a quantidade efetivamente obtida de produto e a quantidade teoricamente prevista. Quanto mais próximo de 100% for o rendimento, mais eficiente será o processo químico. Os aspectos quantitativos das transformações químicas também desempenham um papel fundamental em questões ambientais. O controle das emissões industriais, o tratamento de resíduos, a produção de combustíveis e a análise da qualidade da água dependem de cálculos estequiométricos precisos. Esses conhecimentos permitem desenvolver tecnologias mais sustentáveis e reduzir impactos ambientais. A representação das transformações químicas, o balanceamento das equações, o estudo das grandezas químicas e a estequiometria constituem ferramentas indispensáveis para a compreensão da química moderna. Esses conceitos permitem não apenas descrever as reações, mas também prever quantitativamente seus resultados, tornando possível aplicar os conhecimentos químicos em áreas tão diversas quanto a medicina, a indústria, a agricultura, a energia e a preservação ambiental. Dessa forma, a química transforma observações sobre a matéria em cálculos precisos, capazes de explicar e controlar inúmeros processos presentes no cotidiano e no desenvolvimento tecnológico da sociedade.